O Irã continua no controle porque não está permitindo que os americanos ataquem o país e saiam impunes. Os Estados Unidos estão pagando um preço alto por cada ataque. Se isso continuar, se houver uma escalada, se a infraestrutura crítica do Irã for atacada, a infraestrutura crítica deles também será atacada. A diferença é que isso traria muito sofrimento para o Irã, para muita gente lá, mas para eles seria o fim do país. As pessoas teriam que ir embora. O país entraria em colapso. E eu acho que isso levaria claramente a uma depressão econômica global, que mudaria a forma como todos nós vivemos. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou a Lena Petrova. Hoje tenho o prazer de receber de volta ao programa o Dr. Mohammad Marandi. O professor Marandi é acadêmico e comentarista político, baseado em Teherã. Além disso, ele participou das negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã, que resultaram na assinatura do acordo conhecido como JCPOA, lá em 2015. Professor Marandi, é um prazer revê-lo. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar do seu programa. É uma honra ter você aqui. Bom, em uma nova rodada de escalada, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no dia 10 de junho, pelo horário de Teherã. Um dia antes disso, houve um relato de que o Irã teria derrubado um helicóptero Apache perto do Estreito de Hormuz. Em uma postagem, Trump afirmou, sem apresentar qualquer prova, que o Irã era responsável por derrubar o helicóptero e que os Estados Unidos, abre aspas, precisam responder. Professor Marandi, explique pra gente o que realmente aconteceu com essa suposta derrubada do helicóptero e o ataque de Washington em seguida. Os iranianos não assumiram responsabilidade, como eles sempre fazem. Então eu realmente não sei o que aconteceu. Falei com alguns oficiais militares, na verdade com um oficial de patente relativamente alta, e ele me disse que provavelmente foi uma falha mecânica. Depois ele perguntou para outra pessoa por mim, e essa pessoa disse a mesma coisa. Os iranianos também não comentaram nada sobre isso, de nenhum dos lados. Mesmo que eles não tenham se envolvido, eu imagino que não diriam que não tiveram nada a ver com o caso, porque isso talvez fosse interpretado pelos americanos como um sinal de fraqueza. Se os iranianos dissessem, não fomos nós, os americanos iam pensar, eles estão com medo. Então, os iranianos ficaram em silêncio e só disseram que se fossem atacados, iriam revidar. E no fim das contas, foi o que aconteceu. Então, ou a queda foi por falha mecânica, ou talvez tenha havido um incidente. Um drone e o helicóptero se chocaram, é o que dizem. Se for esse o caso, a culpa é dos americanos. Se havia um drone em águas territoriais iranianas, no Estreito de Hormuz, os americanos deveriam ter sido mais cuidadosos. E existe a possibilidade de que os iranianos tenham derrubado. Mas como eu disse, já que eles não assumiram a responsabilidade, e eles sempre assumem, eu realmente não sei o que pensar. Duvido que tenham feito isso. Qual foi a dimensão dos ataques? Conta pra gente o que foi atingido. Eu sei que houve ataques a usinas de dessalinização de água. Qual é a extensão dos danos? Os recursos de água que foram atacados atendiam acho que cerca de 20 mil pessoas. E estamos no verão. Faz muito calor na região do Golfo Pérsico. Do lado iraniano, não é tão difícil quanto do outro lado do Golfo. O outro lado é bem mais complicado, por causa do clima. Mas mesmo assim, aqui também é difícil. É muito quente. Então tirar os recursos de água de mulheres e crianças é um crime. É um crime de guerra. E foi feito de propósito. Eu não sei se isso é algum tipo de mensagem sendo enviada aos iranianos, dizendo que vão fazer isso em todo o país, ou matar pessoas privando-as de água e eletricidade.
Eu imagino que exista algum tipo de mensagem por trás desse ataque. Mas, de modo geral, os bombardeios contra alvos militares não foram muito significativos. Já o contra-ataque iraniano foi bem mais pesado. E isso está virando padrão. Os americanos violaram o cessar-fogo. E, claro, o bloqueio dos portos iranianos é uma violação. Na prática, é um ato de guerra. Mas, no que diz respeito ao conflito militar, os americanos têm violado o cessar-fogo repetidamente, e os iranianos costumam reagir. Só que nas últimas 3 vezes, incluindo esse ataque, a resposta do Irã foi muito mais dura. Em outras palavras, a reação iraniana tem sido bem mais severa do que o ataque americano. Eu vejo um padrão aí. E também o ataque do Irã ao regime israelense, depois que ele ameaçou arrasar o sul de Beirute. Eles disseram que queriam arrasar o sul de Beirute, onde vivem centenas de milhares de pessoas e onde também foram centenas de milhares de refugiados. Então, provavelmente, mais de 1 milhão de pessoas estavam sendo alvo. E os iranianos atingiram o regime israelense com força quando atacaram o sul de Beirute. Então existe um certo padrão aqui, em que os iranianos, nas últimas 3 semanas mais ou menos, estão se mostrando mais firmes na forma como lidam com Trump e Netanyahu. Os Estados Unidos e Israel parecem estar travando uma espécie de conflito de baixa intensidade, em que podem atacar o Irã quando quiserem, enquanto Israel bombardeia o sul do Líbano sem ser punido. Se isso continuar, é possível que o Irã acabe perdendo a capacidade de dissuasão que vinha mantendo desde fevereiro. E, nesse caso, os Estados Unidos e Israel passariam a ter o controle da situação. Qual é a posição do Irã diante da possibilidade de a guerra se transformar num formato militar mais cômodo para os Estados Unidos e seu aliado, Israel? Na prática, o que significa um conflito de baixa intensidade com troca de tiros durante um chamado período de cessar-fogo? O que isso representa, de fato, para a chance de o Irã manter sua capacidade de dissuasão, reconstruí-la e continuar no comando dessa situação? Bom, o mais importante que o Irã está fazendo agora é controlar o Estreito de Hormuz. E a cada dia que passa, por causa do cerco dos Estados Unidos e das violações do cessar-fogo, a economia global caminha para uma crise. Então o tempo não está do lado do Trump. Na verdade, é o contrário. Quanto mais isso se prolonga, mais grave fica a crise para a economia mundial e, claro, também para a economia americana. Os americanos não se importam com a economia global. Eles se importam com a deles. Mas como você me explicou antes do programa, acredita-se que em julho as reservas estratégicas vão estar um pouco esgotadas, se eu não estiver enganado. E perto do fim do verão, a crise deve piorar bastante, com o preço da energia subindo muito rápido. Então, quanto mais tempo isso durar, pior a crise vai ficar. Vai ser mais longa e mais profunda. E mesmo que haja um acordo agora, ainda vai haver uma crise mais adiante, no fim do ano. Por isso é importante. É uma vantagem importante que o Irã tem. Os americanos estão tentando sufocar o Irã. Mas para os americanos, isso é uma faca de 2 gumes. Eles estão sufocando ao mesmo tempo. Então esse é um dos pontos. A segunda coisa é que, como eu disse antes, eu acho que as respostas firmes e duras do Irã, que a gente tem visto diante das 3 últimas violações americanas e das ameaças do regime israelense ao Líbano, estão basicamente mantendo o Irã no controle da situação. O Irã continua no comando porque não está permitindo que os americanos ataquem o país e saiam impunes. Os americanos estão pagando um preço alto por cada ataque e os israelenses estão pagando um preço muito alto pelo genocídio em Gaza, ou melhor, pelo genocídio no Líbano, porque o Hezbollah está revidando. E agora, o regime israelense, pelo menos por enquanto, é obrigado a se conter e não arrasar Beirute. E é impressionante que eles possam até dizer isso, que vão arrasar Beirute. E os países ocidentais nem sequer o sancionam. Não se importam. Na verdade, apoiam isso.
Então, sabe, é que é o mundo em que a gente vive hoje que está tão distópico. Os líderes ocidentais, os parlamentares, as elites, os jornalistas do Ocidente, eles simplesmente aceitam. Tipo, os israelenses disseram que vão arrasar Beirute. É como se dissessem, vamos arrasar Houston, ou Los Angeles, ou Chicago, ou Nova York, ou algo assim. E todo mundo responde, claro, tudo bem. Mas enfim, por enquanto, os israelenses recuaram dessa ideia. Agora, pode ser que comecem a atacar o Líbano, ou Beirute, em breve. E então o Irã vai atacar o regime israelense. Os iranianos também já ameaçaram o regime israelense por causa do que ele está fazendo no sul do Líbano. Eu acredito que se o regime israelense continuar, porque agora eles estão tentando compensar, destruindo cidades e vilas no sul do Líbano e matando dezenas de pessoas todos os dias ali no sul, tomados pela raiva, se isso continuar por muito tempo, os iranianos vão atacar o regime israelense de novo. Na minha opinião, os iranianos estão em uma posição de força, e isso vai continuar assim. E mesmo que o Trump leve adiante um grande ataque, porque há quem diga que os Estados Unidos vão lançar uma ofensiva terrestre de grande escala contra o Irã, ou que haverá uma grande campanha aérea conduzida pelo regime israelense e pelo Trump, isso não vai funcionar. Só vai piorar a situação, porque se a infraestrutura crítica do Irã for atacada, o Irã vai destruir a infraestrutura crítica de Israel e também a dos regimes do Golfo Pérsico. E isso significaria que não haveria mais petróleo, nem gás, nem do Mar Vermelho, nem do Golfo Pérsico. Eu acho que isso definiria o destino da economia global. Aí sim, estaríamos diante de uma grande depressão, pior do que a dos anos 30. Vamos falar agora sobre o papel dos países do Golfo. O Irã retaliou ao ataque dos Estados Unidos, atingindo o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia, se não me engano. E claramente todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo estão bem cientes dos riscos para a infraestrutura de petróleo e gás e das consequências globais se esses alvos forem atacados de novo. Qual é a dinâmica atual na região em relação à ajuda desses países aos Estados Unidos e a Israel na pressão sobre o Irã? E você diria que houve alguma mudança perceptível nas posições dos Emirados Árabes Unidos ou da Arábia Saudita que possa ajudar a encerrar o conflito? Bom, os iranianos estão em contato com todos esses países, em conversas diretas, um a um, e as pessoas realmente vão e voltam. Não é só troca de mensagens. E ao que tudo indica, houve algum progresso. Mas no fim das contas, se esses países continuarem permitindo que os Estados Unidos ataquem o Irã, os Estados Unidos têm recursos lá, têm aviões lá. Nos ataques da noite passada, eles usaram o espaço aéreo desses países. Usaram as bases desses países. E quando o regime israelense atacou o Irã, os americanos ajudaram por meio desses mesmos países. O espaço aéreo deles também foi usado no ataque israelense. Então esses países, se isso continuar, se houver uma escalada, se a infraestrutura crítica do Irã for atacada, a infraestrutura crítica deles também será atacada. A diferença é que isso criaria muita miséria para muitos iranianos. Mas para eles, seria o fim dos seus países. As pessoas teriam que ir embora. Eles desmoronariam. E eu acho que isso levaria claramente a uma depressão econômica global, que mudaria a forma como todos nós vivemos por muitos e muitos anos. Mudaria o mundo. Mas esses países, na verdade, não têm soberania. Se eles simplesmente se unissem, digamos os sauditas, os Emirados, quer dizer, a Jordânia é um proxy dos Estados Unidos e ajuda o regime israelense de todas as formas possíveis. E é isso. O regime ajuda a derrubar os drones iranianos, ajuda a derrubar os mísseis iranianos e ajuda os Estados Unidos a realizar ataques contra o Irã. Isso ajuda os israelenses a realizar ataques contra o Irã. Então eles estão muito mais abertos sobre a aliança com o regime israelense, ou sobre o apoio que dão a esse regime, e também ao regime na Jordânia.
Mas esses países apoiaram os americanos e acabaram devastados por causa dessa guerra. E continuam sofrendo, porque o Estreito de Hormuz não está aberto para eles. E claro, a infraestrutura crítica deles foi bastante danificada durante o conflito. Eles apostaram no cavalo errado. Achavam que se ajudassem os americanos a atacar o Irã seria derrotado em 3 ou 4 dias e tudo acabaria ali. Isso não aconteceu. E agora, eles estão em sérios apuros. O que eles podem fazer agora é simplesmente dizer: não vamos mais permitir que os americanos usem o nosso país. Eles têm que ir embora. Se isso acontecer, a paz volta para a região. Mas eles simplesmente não têm essa capacidade. Estão comprometidos demais. Exactly. They're effectively occupied, as you mentioned. Exatamente. Eles estão na prática ocupados, como você mencionou. Vamos falar sobre o sul do Líbano, porque esse é, claro, o ponto central da questão neste momento. Há um mês, Israel vem matando centenas de civis inocentes no sul do Líbano. E, ao mesmo tempo, afirma que ataca apenas a resistência libanesa, o Hezbollah. Agora, no dia 7 de junho, foi a primeira vez que o Irã atacou Israel, depois que Israel atingiu o território de outro país. Do ponto de vista das autoridades iranianas e também do ponto de vista do Irã, como Estado, o país conseguiu impor custos altos o suficiente ou aumentar os custos para Israel a ponto de impedir que Israel volte a atacar Beirute. E por que você acha que Trump tem sido incapaz, ou talvez não tenha vontade, de conter Netanyahu e evitar os ataques ao sul do Líbano e a Beirute? Olha, a situação no Líbano é bem complicada. Os americanos, os israelenses e o Erdogan conseguiram juntos colocar um governo fantoche em Damasco. Um governo ou regime ligado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que obedece aos Estados Unidos. E neste momento, esse governo está tentando fechar a fronteira com o Líbano, o que é um problema, porque assim a ajuda iraniana não consegue ser contrabandeada. Eles estão cooperando com os israelenses e com os americanos. E o governo libanês também está colaborando. Os Estados Unidos e seus aliados regionais colocaram o presidente e o primeiro-ministro no poder, mesmo sem que eles tivessem legitimidade popular. Eles não venceram as últimas eleições parlamentares no Líbano. A coalizão do Hezbollah foi muito, mas muito melhor. Mas de qualquer forma, os americanos os colocaram lá, e nessa guerra, eles têm agido contra a resistência o tempo todo. O que eles fizeram foi impedir que os refugiados saíssem do sul. Ou seja, estão impedindo cidadãos libaneses de viajar para outras partes do país. Eles querem prendê-los lá. E as embaixadas ocidentais, as ONGs ocidentais, e o governo estão ajudando certos bairros a bloquear a entrada dos refugiados, em diferentes bairros, diferentes vilas, em diferentes cidades. E os sauditas, os emiradenses, os cataris, que financiam gente ligada ao ISIS e à Al-Qaeda, os wahhabitas e os salafistas, também estão dizendo para os grupos que eles bancam no Líbano e, claro, na Síria, para impedir que os refugiados vão para bairros onde eles são muitos ou onde tem força. Então, o governo do Líbano, o ISIS, a Al-Qaeda, o regime israelense, os americanos, as embaixadas ocidentais e as ONGs acabaram prendendo os refugiados. E o governo libanês bloqueia qualquer ajuda que venha do Irã ou do Iraque, cobertores, barracas, qualquer coisa. Por quê? Porque querem esmagar essas pessoas. E o povo do sul não tem para onde ir. Muitos foram para a região sul de Beirute e alguns, sem ter para onde ir, voltaram para o sul e foram mortos. Então, o governo do Líbano e essa coalizão liderada pelo Ocidente acabaram matando muita gente por causa disso. Mas agora, o que o regime israelense quer fazer é arrasar o sul de Beirute, onde vive uma comunidade enorme, sabe? Com muitos refugiados. Provavelmente agora, com os refugiados, tem bem mais de 1 milhão de pessoas ali. Bem mais de 1 milhão. Eles querem arrasar tudo. E disseram isso abertamente, que querem arrasar. E o Ocidente acha isso normal. Jornalistas ocidentais, diplomatas ocidentais. É como se dissessem, tudo bem. Aí os iranianos avisaram para não fazerem isso.
e disseram que se fizerem vão atacar. Por alguns dias, Netanyahu recuou. E o Trump, a gente viu aquela conversa por telefone, o Trump disse, o mundo odeia Israel, o mundo odeia você e por aí vai. Mas o Netanyahu atacou mesmo assim. E aí o Irã atingiu o regime israelense. E o regime respondeu atacando o Irã. E o Irã revidou de novo, com ainda mais força. Então, como eu disse, os iranianos têm agido de forma bem dura nas últimas 2 ou 3 semanas, tanto em relação ao regime Trump, quanto ao regime Netanyahu. Por enquanto, isso criou uma espécie de dissuasão em que o regime não está atacando o sul de Beirute, a capital. Mas tomados pela raiva e pela fúria, eles estão mirando as pessoas no sul com mais intensidade. Só que os iranianos também já avisaram que não vão tolerar o que está acontecendo no sul. Então, eu acho que se isso continuar por muito mais tempo, os iranianos, mesmo que não ataquem Beirute, vão começar a atingir o regime israelense. A Casa Branca afirmou que, pela primeira vez, não participou da defesa de Israel quando o Irã retaliou após o ataque israelense ao sul de Beirute. Então, se isso for verdade, se os Estados Unidos realmente não participaram, como você interpreta esse desdobramento dos acontecimentos? How do you interpret such a turn of events? Bom, isso não é verdade. Quero dizer, os americanos estavam profundamente envolvidos. Eles ajudaram os israelenses, por meio da Turquia, com os aviões AWACS, que sobrevoam o país, aviões da OTAN operando a partir das bases americanas na Turquia. E o governo turco é aliado dos Estados Unidos. Eles também usam seus recursos na Jordânia, e o que ainda resta das suas bases na região do Golfo Pérsico, que é bem pouco, mas principalmente na Jordânia. E tudo isso é usado para ajudar os israelenses. E claro, eles fornecem os mísseis terra-ar. E qualquer capacidade que tenham, eles repassam para os israelenses. Na parte de reabastecimento, eles ajudam os caças israelenses, fazem o reabastecimento em voo. Então eles fazem parte disso, mas não querem ser vistos como parte disso. E isso acontece porque o Trump não quer uma escalada muito grande. Mas ao mesmo tempo, o Trump, sendo tão imprevisível e errático, um dia depois daquele acidente de helicóptero, por algum motivo, ele acabou aumentando a tensão com o Irã. É difícil entender de verdade o que está acontecendo. E para mim, é impossível prever o Trump, entender e compreender o Trump. Eu te perguntaria, o que você acha? Eu não sei. Acho que o Trump não é uma pessoa estável. Acho que ele é um psicopata e provavelmente está profundamente comprometido também, ou pelo menos muito, muito endividado, com a oligarquia sionista nos Estados Unidos. Existem vários motivos, ou uma combinação de motivos, que explicam algumas das coisas que ele faz. Por um lado, ele não quer escalar o conflito. Mas por outro, ele reuniu um grande número de tropas e equipamentos na região, que podem ser usados em operações terrestres para tomar território iraniano no continente, ilhas iranianas, e para realizar um grande ataque aéreo ao país novamente. Isso é bem possível. Ninguém sabe ao certo para onde o Trump quer levar isso. Eu imagino que ele queira sair dessa situação, mas que o lobby sionista não vai deixar. A gente viu Joe Kent, na carta de renúncia dele, dizer de forma bem clara que essa guerra não tem nada a ver com armas nucleares. O Irã não está fabricando essas armas. O Irã não é uma ameaça para os Estados Unidos. É sobre o lobby sionista e o regime israelense. E eu acho que isso continua valendo hoje. Mesmo com a pressão sobre a economia americana crescendo rápido, e também sobre a economia global, os Estados Unidos precisam pensar seriamente nisso. Em algum momento, eles vão colocar os interesses da América em primeiro lugar, ou vão continuar colocando Israel em primeiro lugar. Mas embora pareça que o Trump queira sair, por outro lado, ele já preparou uma força para uma possível escalada. Então, quem sabe? Professor Marandi, qual é a avaliação atual do Irã sobre os esforços diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã, e em que ponto está o memorando de entendimento hoje?
Bom, como você sabe, o esboço do acordo foi acertado há algumas semanas, e acho que isso já se tornou público. Os Estados Unidos teriam que abrir mão de mais ou menos metade dos ativos roubados do Irã logo no início. Teriam que encerrar as guerras no Líbano e o genocídio em Gaza. Também precisariam acabar com o cerco e suspender as sanções sobre as exportações de energia do Irã durante a vigência do acordo. E o Irã permitiria que os navios passassem pelo Estreito de Hormuz normalmente, como antes. O cerco, em termos numéricos, e o Irã declararia que não está buscando armas nucleares, algo que vem afirmando repetidamente há décadas. Esse é o quadro geral do acordo. Mas o Trump, em mais de uma ocasião, simplesmente apareceu dizendo: "Eu não vou devolver nenhum dos ativos do Irã. Não vou suspender as sanções. O Líbano não tem nada a ver com o acordo de cessar-fogo." Mas tudo isso está no papel. São negociadores americanos e iranianos que avançaram nas conversas. Existe um texto ali que ainda não está totalmente acertado, mas as partes não estão tão distantes assim. Só que o Trump não tem disposição para dar esse passo final. E, de novo, isso é por causa do lobby sionista dentro desse regime. Então veja, ele está sacrificando os Estados Unidos. Está sacrificando a economia global em nome do sionismo, em nome do Netanyahu, em nome de um regime genocida. E ele parece incapaz de mudar de rumo. Você mencionou rapidamente os ativos congelados e eu vi algumas reportagens nas últimas 48 horas, falando sobre a liberação parcial desses ativos para o Irã. A gente ainda não sabe ao certo se essas informações são verdadeiras. Você poderia nos dizer em que ponto estão os Estados Unidos e o Irã em relação à liberação dos ativos iranianos congelados neste momento? Parte desses recursos já foi devolvida ao Irã. Os continuam totalmente congelados, sem nenhuma movimentação. Durante os combates entre os iranianos e o regime israelense, o espaço aéreo do Irã foi fechado, e o espaço aéreo de algumas áreas ao redor também. Mas teve um único avião que veio dos Emirados para Teherã, e tem havido muita especulação sobre o que isso significa. Eu não sei, e estou tão curioso quanto você para saber quem estava nesse avião, porque ele veio ao Irã, o que aconteceu. Mas eu realmente não sei. Há muita especulação que eu não posso confirmar nem negar. Eu simplesmente não sei. Não tenho provas. Mas é curioso que um avião vindo dos Emirados tenha pousado no Irã. Existe sim uma rivalidade entre os Emirados e o Catar nesse momento, para ver quem melhora mais as relações com o Irã. Essa rivalidade existe. Mas o que de fato aconteceu, eu não sei. O Trump tem dado vários sinais de que pretende conter Israel para evitar que o conflito escale, mas depois ele mesmo acaba aumentando a tensão. A gente sabe que Israel vem sabotando iniciativas de paz realmente significativas há anos, e isso já acontecia mesmo antes do ataque ao Irã, no começo deste ano. Então, como é que os dois lados podem superar esse desafio, com Israel constantemente escalando e atrapalhando negociações sérias? Como isso pode ser superado, considerando o enorme nível de influência que o Lojre e o próprio Netanyahu têm sobre o processo de decisão em Washington? Olha, Lena, se você parar para pensar nos últimos 20 e poucos anos desde o 11 de setembro, naquele dia, além do fato de que havia israelenses dançando em Nova York, enquanto as Torres Gêmeas estavam pegando fogo e tudo aquilo, depois do ataque, o Netanyahu disse que aquilo era bom para os Estados Unidos, para Israel. E aí, claro, o general Wesley Clark veio a público e disse que havia um plano para invadir 7 países em 5 anos. E, de fato, 6 desses países já foram destruídos. Só o Irã ainda resta. Mas em vez de 5 anos, já se passaram 25. Então, independentemente de quem esteve por trás do 11 de setembro, nesses últimos 25 anos, os israelenses vêm destruindo a economia dos Estados Unidos. Vêm destruindo a região, destruindo o Iraque, o Afeganistão, a Síria, o Líbano, a Líbia.
e por aí vai. Lebanon, Libya, and so on. But the United States has wasted tens of trillions of dollars. Mas eles também. Os Estados Unidos desperdiçaram dezenas de trilhões de dólares. E os Estados Unidos, que quando eu era jovem, eram o país mais avançado do mundo, agora estão onde estão, como você sabe muito melhor do que eu, já que é o especialista em economia aqui. Então, antes mesmo dessa guerra, Netanyahu e o regime israelense já tinham causado um enorme dano ao povo americano. Um dano irreparável, e também um dano irreparável aos povos de toda a Ásia Ocidental e do norte da África. E agora Netanyahu, os israelenses e os sionistas estão provocando, não só estão cometendo um genocídio em Gaza e no Líbano, mas estão destruindo a economia global, literalmente. Eles estão empurrando o mundo para o colapso econômico. E isso vai muito além do que já vimos antes. O problema é que os Estados Unidos se recusam a colocar a meta em primeiro lugar. Enquanto as prioridades do regime israelense continuarem sendo mais importantes para as elites em Washington, os Estados Unidos vão continuar em declínio. E nessa guerra, isso vai acontecer de forma muito mais rápida e muito mais grave do que em ocasiões anteriores. Então, a única coisa que pode mudar essa situação é se as pessoas na Casa Branca e nos Estados Unidos, até mesmo muitos daqueles que colocam Israel em primeiro lugar, perceberem que o país está prestes a cair de um penhasco, que a economia americana está à beira do colapso, e decidirem que é preciso priorizar os Estados Unidos em vez do regime israelense. Eu não acho que nenhum Israel Firster vá fazer isso, mas acredito que há bastante gente entre as elites dos Estados Unidos, até mesmo sionistas, que reconhece que isso também seria catastrófico para eles. Seria catastrófico até para o próprio regime israelense, porque esse regime depende totalmente dos Estados Unidos. Sem o apoio dos Estados Unidos e da Europa, eles não conseguiriam cometer genocídio, não conseguiriam se sustentar, não conseguiriam manter a máquina de matar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ano após ano. Então eu acho que em algum momento a gente pode ver os Estados Unidos sentindo que precisam priorizar os próprios interesses em vez dos interesses de Israel. Talvez as informações que saíram sobre a conversa do Trump com Netanyahu sejam um sinal de que há um medo maior nos Estados Unidos e entre as elites sobre o futuro da economia. E o fato de estarmos vendo também outros vazamentos sobre outras coisas que o Trump teria dito, não é tanto o Trump que importa, e sim quem faz esses vazamentos. Essas pessoas estão no poder. Algumas são israelenses, todas são sionistas, com certeza. Então me parece que há atrito aí. E talvez, e aqui eu estou só especulando, você tem convidados que poderiam fazer análises muito mais precisas, mas eu acho que talvez algumas elites nos Estados Unidos queiram que o Netanyahu perca a eleição. Elites in the United States want Netanyahu to lose the election. And so they're putting these. Então eles estão colocando esses comentários em público, meio que como um voto de desconfiança no Netanyahu. Talvez para ajudar a oposição. A oposição, claro, é tão genocida quanto. E a sociedade israelense também é genocida. As pesquisas mostram isso claramente. Não é algo controverso, mas se alguém da oposição chegar ao poder, talvez tentem dar uma espécie de repaginada, dizendo que todos os problemas do passado foram culpa do Netanyahu e que agora temos uma pessoa realmente decente, que tem 3 gatos em casa e, enfim, esse tipo de coisa. Então eu imagino que isso possa fazer parte da estratégia. E isso acontece porque eles percebem que os Estados Unidos estão indo naquela direção perigosa de que eu falei antes. Mas, de novo, tudo isso é especulação. Eu concordo com o que você disse, que não faz sentido algum, porque autoridades dos Estados Unidos, que deveriam agir no melhor interesse do país, estariam dispostas a colocar tanta pressão sobre a economia americana e, por consequência, sobre a economia global.
Com esses novos ataques, em vez de seguir um caminho diplomático e de realmente considerar de forma realista os interesses de segurança do Irã, buscando uma solução negociada, o que acontece é o contrário. Os ataques renovados fazem o preço do petróleo disparar e colocam as nações mais vulneráveis em risco. E claro, a economia dos Estados Unidos, que já mostra sinais de desaceleração, também fica ameaçada. Então eu concordo com você. Isso não é, de forma alguma, uma política de América em primeiro lugar, se olharmos para as ações de Washington. Seria bom se fosse. Eu acho que a maioria das pessoas quer sim ver uma solução diplomática, uma solução política para esse conflito. Mas a gente sabe que é, como você mencionou, uma situação muito complexa, com vários atores envolvidos, muitos interesses. Então, a esperança é que surja logo uma solução que ponha fim a essa guerra, leve em conta os interesses de segurança do Irã, as iniciativas pacíficas e realmente acabe com o genocídio em Gaza e no sul do Líbano, como você disse. Mas, professor Morandi, a última pergunta que eu quero fazer é: como seria na prática um modelo realista de segurança para o Oriente Médio do ponto de vista de Teherã? Vamos supor que essa guerra acabe. Qual seria o cenário ideal? Uma nova fase na região que pudesse trazer estabilidade e paz. Como isso se pareceria? Bom, a raiz do problema é, claro, o etnossupremacismo e o projeto da Grande Israel, e também o apoio que o Ocidente dá ao genocídio, ao expansionismo e ao etnossupremacismo na nossa região. Um lugar onde um grupo de pessoas é considerado o povo escolhido e os outros são vistos como sub-humanos, subordinados, e suas vidas não têm valor, são tratados como Amaleque. Esse é o problema central. E o império, que está por trás do regime israelense, tem garantido que os países da região continuem no seu campo. E qualquer um que se opõe ao genocídio, que se opõe à subjugação do povo palestino, acaba sendo alvo. Então você tem a Turquia e os países do Golfo Pérsico, a Jordânia, o Egito, entre outros basicamente, e agora a Síria também entrando nessa lista, todos atuando juntos no campo dos Estados Unidos. Mas isso na prática facilita e permite que o regime israelense continue com essa limpeza étnica, com o massacre e agora, literalmente, com o extermínio de tantas pessoas. Essa é, de fato, a causa principal. A única forma dessa região alcançar uma solução pacífica é que as pessoas sejam tratadas como seres humanos iguais nessa parte do mundo. E uma das coisas mais encorajadoras que ouvi recentemente, ouvi o Max Blumenthal dizer isso. Ele disse que uma pesquisa recente, feita por um instituto judaico nos Estados Unidos, mostrou que quase 50% dos jovens judeus com menos de 35 anos, se não me engano, que na Palestina, judeus e palestinos devem viver juntos, lado a lado. Eles devem viver juntos, lado a lado. Isso, na minha opinião, é uma mudança enorme e muito encorajadora, que mostra que, basicamente, metade dos jovens judeus nos Estados Unidos rejeita o etnossupremacismo, o apartheid, a limpeza étnica e o genocídio. E isso não quer dizer que a outra metade apoie essas coisas. Quero dizer, muitos deles, eu acho, defendem a solução de 2 estados. O que, claro, não é. Não é exatamente isso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que uma forte maioria dos jovens judeus nos Estados Unidos não apoia o genocídio, nem a limpeza étnica, nem nada desse tipo. Mas metade deles está, na prática, rejeitando o etnossupremacismo e o sionismo, pelo que eu entendi dessa pesquisa. E isso acontece apesar de eles estarem, como todos os americanos, expostos a uma enorme quantidade de propaganda estatal. Eles são influenciados pela oligarquia e pela mídia dela. Mas também existe uma outra camada de propaganda voltada especificamente para eles, que vem, claro, da comunidade sionista e de outros grupos. Então, apesar de toda essa propaganda, ver a juventude se afastar dessa narrativa terrível é algo muito animador. Mostra que o mundo está mudando.
E embora eu não veja uma solução para nossa região surgindo tão cedo, ou muito em breve, eu acho que o sionismo e o regime israelense são tão desprezados no mundo todo, e cada vez mais também nos Estados Unidos, que isso está levando à própria destruição deles. E não estou dizendo que vai acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem, mas acho que é nessa direção que a gente está indo. Então, mesmo que os dias estejam sombrios para pessoas em toda a região e no mundo inteiro, porque todo mundo vai sofrer com essa situação catastrófica criada pelo regime israelense, por Trump e pelos sionistas, eu realmente acredito que estão acontecendo mudanças enormes no mundo todo contra o regime israelense, contra o genocídio, contra essa guerra, e que isso vai ter um impacto nos próximos anos. Professor Morandi, muito obrigado por estar aqui e por ser tão generoso com seu tempo. Agradeço de verdade por nos explicar os acontecimentos mais recentes, pela sua análise e pela sua visão sobre esses eventos. Obrigado por participar. Obrigado pelo convite. É um grande prazer participar do seu programa.